Arcanjo Miguel adverte: faltam 9 minutos. Algo poderoso mudará sua vida esta noite. E antes que sua mente tente tratar isso como apenas mais uma mensagem qualquer, eu preciso que você me ouça com o coração e com a atenção inteira do seu espírito, porque o que está acontecendo agora não é comum, não é repetível, não é o tipo de coisa que aparece 2 vezes no mesmo caminho. Se você escolher me ignorar agora, não é uma ameaça e nem uma frase feita. É a realidade. Esta forma de aviso não voltará até você do mesmo jeito. Existe um motivo exato, um encaixe preciso, um ponto de encontro marcado no invisível entre a sua vida e o céu, e ele está acontecendo agora. Você não chegou aqui por distração. Você chegou aqui porque, de algum modo, sua alma reconheceu que precisava parar. Você pode ter aberto isso sem pensar muito, pode ter apenas tocado na tela, pode estar cansado, pode estar no meio do seu dia ou no final dele, mas por trás do que seus olhos veem, há uma movimentação que começou antes de você perceber. E eu estou te dizendo com toda a firmeza: não role a tela, não pule, não se afaste, fique comigo até o final, porque enquanto você permanece, algo está sendo rearranjado no seu favor. Eu sei que ao ouvir isso, uma parte de você tenta resistir. Talvez você esteja acostumado a avisos que prometem e não entregam. Talvez você já tenha dado atenção a coisas que não mudaram nada. Talvez você tenha se tornado alguém que se protege, que não se permite criar expectativa para não se decepcionar de novo. Eu sei disso, eu vejo. Mas hoje eu não estou aqui para inflar esperança vazia. Eu estou aqui porque uma grande sombra se moveu. Ela se moveu sem fazer barulho. Ela se moveu atrás dos seus dias. Ela se aproximou como se fosse normal, como se fosse apenas mais um atraso, mais uma preocupação, mais uma noite em que você pensa demais, mais um momento em que você sente o peito apertado, mais uma sensação de que algo está fora do lugar e você não sabe explicar. E essa é a armadilha. Quando o perigo vem invisível, você começa a acreditar que esse peso é seu, que essa confusão é parte da sua personalidade, que essa ansiedade é só assim mesmo, que esse medo é sua natureza. Mas não é. Uma parte disso foi colocada. Uma parte disso foi alimentada. Uma parte disso foi sustentada por algo que não queria que você chegasse ao que está prestes a chegar agora. Faltam 9 minutos. E entenda o que isso significa. Não é um relógio comum. Não é um contador para te assustar. É uma janela, uma fresta no tempo, uma abertura que se forma quando o céu decide que você está pronto para receber algo que foi retido por meses, talvez por anos, porque antes você não teria suportado com maturidade, com firmeza, com entendimento. Você pediria e depois recuaria. Você desejaria e depois duvidaria. Você ouviria e depois quebraria o alinhamento com uma palavra de desânimo, com um pensamento de derrota, com uma escolha que te puxaria para baixo. Mas hoje, algo em você mudou. Mesmo que você não saiba nomear, mesmo que ainda exista medo, existe uma parte sua que está mais pronta do que nunca. E é por isso que eu te alcanço agora. Escute com atenção. Há coisas que você não vê, mas sente. Há coisas que você não ouve, mas percebe. Há sinais que aparecem na sua rotina como pequenas coincidências que insistem em se repetir. Há um cansaço que não é apenas físico. Há um peso que às vezes desce nos ombros como se você estivesse carregando algo que não deveria carregar. Há momentos em que você sente que está atrasado, que a vida está passando, que você está correndo e ainda assim não sai do lugar. Há dias em que você se pergunta por que as portas demoram tanto para abrir, por que o dinheiro parece escapar, por que a saúde oscila, por que os relacionamentos ficam instáveis, por que a paz parece um lugar que você visita, mas não consegue morar. E a resposta que eu vou te trazer hoje não é acusação, não é culpa, é revelação. Porque o que você chama de demora foi, em parte, proteção. O que você chama de perda foi, em parte, redirecionamento. O que você chama de confusão foi, em parte, um sinal de que você estava no limite do velho ciclo e prestes a atravessar. Mas para atravessar, você precisa ficar. Porque existe uma lei invisível que governa essas coisas. A sua atenção
é uma chave. A sua atenção é um selo. A sua atenção é como uma assinatura espiritual dizendo ao céu e ao universo: eu estou presente, eu estou pronto, eu aceito ser guiado. E quando você está presente, o medo perde força. A sombra perde força. As vozes internas que tentam te puxar para fora começam a enfraquecer. Eu sei que você já sentiu isso sem perceber. No momento em que você para de correr, para de rolar, para de se distrair, existe um silêncio pequeno que se forma. E dentro desse silêncio a verdade fica mais alta. Você está prestes a ouvir algo que é só para você. E não, isso não é exagero. É direcionamento. É como se o céu tivesse escrito uma carta e colocado seu nome nela, mas só entregasse quando você estivesse no lugar certo, com o coração certo, no minuto certo. Então, eu vou te conduzir. Respire fundo agora, devagar, sem pressa. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. E perceba, enquanto você respira, algo ao seu redor muda. Você talvez não saiba explicar, mas você sente. Pode ser um calor discreto no peito, pode ser um formigamento, pode ser uma sensação de arrepio, pode ser uma pressão leve, pode ser uma calma que começa a se formar por trás do barulho. Isso não é imaginação, isso é ajuste, isso é alinhamento. O seu espírito está se encostando na frequência certa para receber. E eu preciso te dizer algo de forma direta. Por muito tempo, algo bloqueou suas bênçãos sem que você percebesse. Não porque você merecia menos, não porque você falhou, mas porque existia um obstáculo invisível, um tipo de nó no caminho, uma sombra que se alimentava de dúvida, de distração, de desistência. Ela não precisava te destruir de uma vez. Bastava te manter cansado. Bastava te manter confuso. Bastava te manter adiando. Bastava te manter dizendo: depois eu vejo isso. Depois eu penso nisso. Depois eu tento. E assim, o depois virava meses. E os meses viravam anos. Mas hoje não. Hoje, o ciclo quebra. Hoje, eu estou diante de você como guardião. E quando eu digo guardião, eu não digo no sentido poético. Eu digo no sentido real. Eu estou perto. Eu estou de guarda. Eu estou segurando o que tentaria te puxar para trás. Eu estou cortando no invisível as linhas que te amarraram em medo e atraso. E existe algo que eu preciso que você faça. Não porque eu preciso, mas porque você precisa selar. Escreva com o coração. Aí nos comentários a frase "estou protegido". Escreva agora. Não adie. Não pense demais. Apenas escreva: estou protegido. Isso não é um código mágico vazio. É um ato de intenção. É você declarando para o invisível que você não está sozinho, que você aceita o escudo, que você não vai mais caminhar sem cobertura espiritual. E quando você escreve, você muda seu lugar por dentro. Você para de ser apenas espectador. Você se torna participante. Você para de ser alguém que assiste. Você se torna alguém que escolhe. Agora, continue comigo. Porque a razão pela qual eu estou te alcançando com urgência é simples. A linha do tempo mudou quando você parou. Você precisa entender isso. Havia um caminho que se desenhava na sua direção. Havia um tipo de tragédia, um tipo de impacto, um tipo de queda emocional, financeira, física ou relacional que vinha sendo montado em silêncio, peça por peça. Talvez você já sentiu que algo não estava certo. Talvez você já teve sonhos estranhos. Talvez você tenha visto sinais repetidos. Talvez você tenha sentido uma inquietação sem motivo. Talvez você tenha percebido que pessoas ao seu redor mudaram de energia, que conversas ficaram mais frias, que oportunidades foram interrompidas, que coisas que pareciam garantidas de repente ficaram instáveis. Não é coincidência, era aproximação. Mas a boa notícia é que a tragédia não era destinada a te destruir. Ela era destinada a te despertar. E quando você desperta, você não cai no buraco. Você aprende a ver a borda. Faltam 9 minutos. E enquanto esse tempo corre, o céu está observando seu foco. Eu quero que você imagine, mesmo que por um segundo, que existe uma porta invisível diante de você. Essa porta sempre esteve ali, mas por meses ela ficou trancada.
E você tentava empurrar e não abria. Você tentava entender e não fazia sentido. Você tentava insistir e parecia que o mundo respondia com silêncio. Só que agora, a chave chegou. E a chave é uma combinação de presença, intenção e prontidão. Por isso eu repito, não role a tela, não pule, não se distraia, porque a bênção que vem está ligada à sua atenção. É como se o pacote estivesse sendo colocado na sua mão, mas se você soltar a mão, ele cai. E você não quer que caia agora. Você chegou longe demais, você atravessou noites demais, você engoliu palavras demais. Você suportou preocupações demais. Você não veio até aqui para perder o ponto exato em que tudo começa a se alinhar. Eu vou falar com você como alguém que conhece sua luta. Você tem carregado coisas em silêncio. Você tem sido forte quando ninguém viu. Você tem tentado manter a cabeça erguida, mesmo quando o coração estava pesado. Você tem sido paciente, mas por dentro você se pergunta, até quando? Até quando eu vou esperar? Até quando eu vou lutar? Até quando eu vou sentir que estou quase chegando e depois algo acontece e me empurra para trás? E eu digo, isso termina. Mas termina com entendimento, termina com clareza, termina com um movimento que começa dentro de você e depois aparece fora. Você está prestes a receber clareza sobre seu próximo passo. Pode ser sobre trabalho, pode ser sobre uma decisão que você vem adiando, pode ser sobre um relacionamento que te confunde, pode ser sobre um caminho financeiro, pode ser sobre uma cura emocional que você já tentou de várias formas, pode ser sobre um retorno, pode ser sobre uma porta que abre com um nome, um telefonema, uma mensagem, uma oportunidade, uma conversa que muda tudo. E eu sei que sua mente quer perguntar, mas o que é exatamente? E eu não vou te dar de uma vez como quem joga uma frase e vai embora. Eu vou te conduzir para que você esteja pronto, porque quando você recebe algo poderoso sem preparo, você pode se assustar e recuar. E eu não quero que você recue. Eu quero que você avance. Então agora, selando esse alinhamento, escreva nos comentários: estou pronto para receber. Faça isso com a mesma firmeza com que você pisaria em solo firme depois de atravessar um rio. Escreva: estou pronto para receber. E quando você fizer isso, perceba a mudança sutil. Porque quando você declara prontidão, você para de lutar contra o próprio destino. Você para de se dividir por dentro. Você para de dizer eu quero e ao mesmo tempo eu não acredito. Você para de dizer eu preciso e ao mesmo tempo eu tenho medo. Você unifica. E quando você unifica, o caminho abre. Agora fique bem aqui, porque eu vou te revelar por que esse momento é tão raro. Existem momentos na vida em que o céu acelera, como se todas as peças que estavam soltas começassem a se encaixar quase ao mesmo tempo. Você já viu isso acontecer com outras pessoas? De repente tudo melhora. De repente as portas abrem. De repente as respostas chegam. De repente a pessoa encontra o que precisava como se fosse sorte. Mas não é sorte. É alinhamento. É momento certo. É janela. E esta noite, algo poderoso mudará sua vida porque a sua janela se abriu. E o que estava bloqueado por meses está sendo liberado. Talvez você sinta agora como se alguém estivesse te puxando para ficar. Como se algo dentro de você dissesse: não sai, não pula, não desvia. Eu sei. Esse é o seu espírito reconhecendo a frequência da verdade. E eu te digo, segure firme, porque em alguns instantes você vai começar a perceber que a confusão diminui. O medo fica mais silencioso. A paz começa a encostar em você como um cobertor leve. E quando isso acontecer, não duvide. Não diga, isso é coisa da minha cabeça. Apenas receba, porque a verdade faz isso. Ela aquece, ela clareia, ela alivia, ela te coloca em pé. Eu quero que você entenda algo que vai mudar o jeito como você vê sua história. Suas lutas não foram punição, foram preparação. Cada lágrima teve valor. Cada noite silenciosa em que você aguentou firme foi vista. Cada momento em que você foi paciente, quando tudo parecia contra você, foi registrado no invisível.
E é por isso que essa bênção não vem como um capricho. Ela vem como resposta. Ela vem como pagamento espiritual. Ela vem como retribuição de força. Ela vem como cura de um capítulo que tirou sua energia. Que agora esse capítulo está terminando. Mas existe um detalhe importante. Quando uma bênção grande está prestes a se manifestar, o medo tenta gritar mais alto. Ele tenta dizer: não vai funcionar, você já tentou, você não merece, você vai se decepcionar. Isso não é para você. Esse medo não é você. Esse medo é o eco de coisas que tentaram te quebrar. E hoje eu corto esse eco. Eu digo ao seu espírito: você não está sozinho. A bênção é maior que o medo. A direção é maior que a confusão. E a mudança que vem é maior do que o atraso que ficou para trás. Faltam 9 minutos. E eu quero que você imagine que neste exato instante o universo está prestando atenção em você. Não como um observador frio, mas como um sistema que responde à sua presença. A cada segundo que você permanece, sua frequência sobe. Sua clareza melhora. Seu caminho fica mais claro. E isso não é metáfora vazia. É verdade espiritual. Quando você para de fugir, quando você para de se distrair, quando você para de se espalhar, você se concentra. E a concentração chama resposta. Por muito tempo, você viveu como se estivesse carregando um peso que não era seu. Você segurou preocupações que eram grandes demais. Você assumiu responsabilidades que te drenaram. Você tentou manter tudo funcionando. E por isso, seu corpo cansou, sua mente cansou, seu coração cansou. E talvez você tenha sentido ultimamente mudanças de humor, sensações estranhas, falta de paciência, uma vontade de sumir, uma vontade de recomeçar, uma vontade de escapar. Isso não era fraqueza, era seu espírito batendo na porta da mudança. Era seu espírito dizendo: chega, eu não vou mais aceitar migalhas. Eu não vou mais aceitar atraso sem propósito. Eu não vou mais aceitar confusão como casa. Eu quero clareza. Eu quero direção. Eu quero paz. E esse desejo finalmente se tornou forte o suficiente para abrir o caminho. Agora, ouça com atenção o que eu vou te dizer. Existe uma mensagem que estava bloqueada por meses. Não porque o céu esqueceu de você. Não porque Deus te ignorou. Mas porque existia um ajuste necessário. Talvez você precisava se afastar de certas energias. Talvez você precisava aprender a dizer não. Talvez você precisava abandonar um ciclo de autossabotagem. Talvez você precisava parar de se culpar por tudo. Talvez você precisava aprender a se perdoar. Talvez você precisava se levantar de um jeito novo. E você fez isso. Mesmo sem perceber, você avançou. E por isso a mensagem finalmente pode entrar. Eu quero que você fique comigo até o final, porque essa é a parte em que a verdade começa a aparecer com mais força. Você vai sentir, você vai perceber, você vai entender por que foi trazido aqui. E quando você entender, algo dentro de você vai mudar. E essa mudança interna vai puxar uma mudança externa. Essa é a lei. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro alinhamento, depois manifestação. E é por isso que eu não quero que você se mova. Não role, não pule, não se afaste, porque você está no meio de um evento divino agora mesmo, e este evento está escrevendo uma nova parte da sua história. Eu vejo que você tem um medo específico, o medo de perder de novo, o medo de acreditar e depois cair, o medo de construir esperança e depois ver tudo desmoronar. E eu te digo, este medo vai começar a soltar o aperto, porque o que vem não é frágil como suas tentativas antigas. O que vem é sustentado. O que vem é protegido. O que vem é guiado. E eu estou aqui, de guarda, para que você não seja puxado para baixo no momento em que você está a centímetros do seu destino. Sim, centímetros. Porque às vezes a mudança não está a quilômetros. Ela está perto. Ela está do lado de fora da sua porta. Ela está na próxima mensagem. Ela está na próxima conversa. Ela está no próximo passo que você evita por medo. E hoje eu estou te dizendo, não evite. O seu próximo capítulo não será cheio de problemas como o último. Ele será cheio de luz. Ele será mais claro.
ele será mais leve, ele será mais firme, e você vai olhar para trás e entender por que demorou, porque a demora te fortaleceu, porque a demora te limpou, porque a demora te alinhou, e agora o avanço vem rápido. Eu quero que você faça mais uma coisa para selar a intenção e limpar a mente. Escreva amém nos comentários. Mas não escreva como hábito automático. Escreva como quem assina um acordo com a própria alma. Escreva como quem diz: eu aceito sair da tempestade. Eu aceito a luz à frente. Eu aceito o novo capítulo. Eu aceito a proteção. Eu aceito a clareza. Amém. E quando você escrever, perceba, o silêncio ao seu redor vai ficar mais verdadeiro. Você pode sentir seu coração mais quente, sua respiração mais profunda, sua mente menos acelerada. Isso é sinal de que você está entrando na estação onde tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou te conduzir para o coração da revelação. O que muda sua vida esta noite não é apenas uma coisa externa que cai do céu sem contexto. É uma combinação, é um movimento, é uma abertura. É como se uma porta que esteve fechada por anos começasse a se abrir. E ao abrir, ela traz 3 coisas: verdade, cura e direção. Verdade para você entender o que estava te prendendo. Cura para você soltar o peso que não era seu. Direção para você dar o próximo passo sem se perder de novo. Você vai perceber que por trás dos seus atrasos havia um padrão. Por trás das suas perdas havia um redirecionamento. Por trás das suas decepções havia espaço sendo aberto para algo maior. Você achou que estava sendo punido quando na verdade estava sendo reposicionado. Você achou que estava sendo ignorado quando na verdade estava sendo protegido. Você achou que Deus havia se esquecido quando na verdade Deus estava preparando um caminho onde a sua vitória não seria temporária, mas sustentada. E é por isso que eu repito com firmeza: fique até o final, porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que, se você ouvir por inteiro, muda sua percepção. E quando sua percepção muda, sua realidade muda. Você não vai mais caminhar como antes. Você não vai mais aceitar menos. Você não vai mais se contentar com migalhas. Você vai entender que a sua vida sempre esteve sendo guiada, mesmo quando você pensou que estava sozinho. Faltam 9 minutos. E enquanto esse tempo corre, eu quero que você sinta algo. Você está sendo observado pelo céu com cuidado. Não no sentido de vigilância, mas no sentido de proteção. Eu estou aqui, como Arcanjo Miguel, para manter o canal aberto, para impedir que forças invisíveis cortem seu foco, para impedir que o medo te arranque daqui, para impedir que você quebre o alinhamento com distrações, porque o alinhamento é frágil no início. Ele é como uma chama. Se você sopra, apaga. Se você protege, cresce. E eu quero que essa chama cresça dentro de você agora, porque essa chama é o começo de uma nova vida. Você pode estar se perguntando: como eu vou saber que isso está acontecendo? Você vai saber pelo que vai sentir e pelo que vai notar. Você vai sentir uma clareza surgindo. Você vai notar pensamentos diferentes. Você vai perceber que, por alguns instantes, a sua mente fica quieta o suficiente para ouvir uma direção. Talvez venha como uma ideia, talvez venha como uma lembrança, talvez venha como uma certeza repentina, talvez venha como um desejo de fazer algo que você vinha adiando. Talvez venha como uma coragem que você não sentia há muito tempo. Isso é a mensagem entrando. E quando essa mensagem entrar, ela vai fazer sentido de coisas que antes não faziam. Você vai olhar para certas perdas e entender que elas abriram espaço. Você vai olhar para certas portas fechadas e entender que elas te impediram de entrar em um lugar errado. Você vai olhar para certos atrasos e entender que eles te salvaram de um tempo errado. Você vai perceber que cada peça se encaixa, e essa percepção vai te devolver uma coisa que você perdeu: confiança. Confiança no caminho, confiança em Deus, confiança em si mesmo, confiança de que você não está caminhando à toa. Agora, eu preciso te dizer algo que poucas pessoas aceitam ouvir. Parte do que bloqueou suas bênçãos foi a sua própria energia se dividindo. Você queria avançar,
mas você alimentava o medo. Você queria paz, mas você alimentava a preocupação. Você queria clareza, mas você alimentava a dúvida, não por mal, por hábito, por trauma, por sobrevivência. Você aprendeu a esperar o pior para não se decepcionar. Você aprendeu a se preparar para a queda, para não ser pego de surpresa. Só que esse tipo de proteção vira prisão. E hoje, eu estou quebrando essa prisão. Eu estou te conduzindo para um lugar onde você pode confiar de novo sem ser ingênuo. Confiar com sabedoria. Confiar com discernimento. Confiar com proteção. E é por isso que, a partir deste momento, eu quero que você se imagine dentro de um escudo. Um escudo de luz. Um escudo que não é fantasia, é intenção espiritual real. Dentro desse escudo, o medo não manda. Dentro desse escudo, a dúvida não controla. Dentro desse escudo, você pode respirar e receber. E enquanto você respira, eu corto as linhas que puxam sua energia para baixo. Eu corto as sombras que tentaram te seguir. Eu corto os bloqueios que estavam escondidos. E eu abro o caminho para aquilo que já é seu. Você está prestes a encontrar algo muito grande. Eu repito isso não para encher palavras, mas para ancorar sua mente no que é verdade. Porque sua mente muitas vezes se acostumou a esperar pouco. E quando você espera pouco, você recebe pouco. Hoje, você precisa se permitir esperar grande sem medo. Porque o que vem é grande. Não necessariamente grande no sentido de espetáculo, mas grande no sentido de impacto. Grande no sentido de virar chave. Grande no sentido de mudar direção. Grande no sentido de encerrar uma era e começar outra. Eu vejo, por exemplo, que há uma área da sua vida onde você vinha aceitando um tipo de limitação como se fosse destino. Você vinha dizendo, é assim mesmo, eu não consigo, não dá, não é para mim. Mas isso foi uma mentira plantada. Uma mentira que te manteve pequeno. Uma mentira que te manteve esperando permissão. Uma mentira que te manteve pedindo migalhas. E hoje, essa mentira cai. Porque você vai receber uma direção clara que vai te mostrar que havia uma alternativa. Havia um caminho. Havia uma porta. Só que você precisava chegar ao momento certo para vê-la. E essa é a parte poderosa. Quando a porta aparece, ela parece óbvia. Você pensa, como eu não vi isso antes? Mas antes você não estava pronto. Antes você estava cansado demais. Antes você estava ferido demais. Antes você estava preso demais. Agora não. Agora você está mais leve. Mesmo que ainda exista peso, existe um espaço novo dentro de você. E nesse espaço, a verdade entra. Eu quero que você fique comigo, porque o final desta mensagem é como um selo final, como um fechamento de ciclo. É como se o céu dissesse agora. E quando o céu diz agora, as coisas começam a se mover. O que estava parado começa a andar. O que estava preso começa a soltar. O que estava bloqueado começa a abrir. E você vai perceber isso de maneiras pequenas no início, mas reais. Um alívio, uma ideia, uma conversa, um encontro, uma oportunidade, um retorno, uma porta que abre, um caminho que se esclarece. E você vai lembrar deste momento e vai entender. Foi aqui que começou. E eu não quero que você guarde isso só para você. Porque quando você compartilha uma mensagem de avanço, você multiplica o avanço. Você cria uma corrente de luz. Você fortalece a própria intenção. Então, se esta mensagem toca seu coração, compartilhe com alguém que precisa. E se o seu espírito disser para você permanecer conectado, inscreva-se, porque este canal de comunicação precisa permanecer aberto. Não por vaidade humana, mas por alinhamento. Porque quanto mais você permanece em contato com a verdade, menos espaço há para a sombra. Agora, ouça com o coração. Você foi trazido aqui para um ponto de virada. Você está a centímetros. Você está tão perto. E eu digo repetidamente porque o invisível precisa ouvir sua firmeza. Eles estão tão perto, eu digo ao céu. Eles estão tão perto, eu digo ao destino. Eles estão tão perto, eu digo à luz. E eu digo também a você. Não vá, não pule, não quebre a ligação.
porque no final desta transmissão, sua ativação está pronta. Não é apenas assistir, é receber. Não é apenas ouvir, é despertar. E aqui está a verdade que eu quero que você leve para esta noite. Algo poderoso mudará sua vida, porque você vai sair de um estado de confusão para um estado de clareza. Você vai sair de um estado de medo para um estado de confiança. Você vai sair de um estado de atraso para um estado de avanço. E você vai perceber que sempre existiu um plano, mesmo quando parecia caos. Você vai perceber que Deus estava presente, mesmo quando parecia silêncio. Você vai perceber que suas lágrimas foram vistas, mesmo quando ninguém enxugou. Você vai perceber que sua paciência ganhou uma bênção, mesmo quando você achou que estava perdendo tempo. Então agora, minha alma escolhida, minha luz que se ergue, meu buscador de Deus, fique comigo mais um pouco. Respire novamente. Sinta a paz chegando. Sinta o medo se afastando. Sinta a clareza tocando seu espírito. E declare com a força mais simples e mais verdadeira: eu aceito, eu recebo, eu estou protegido, eu estou pronto. Amém. Esta noite não será igual às outras, porque hoje você não vai dormir carregando o mesmo peso. Hoje você não vai fechar os olhos com a mesma confusão. Hoje você não vai se deitar com a mesma sensação de atraso. Hoje algo será liberado. Hoje algo vai se mover. Hoje uma porta vai se abrir. E você vai perceber que a sua vida estava prestes a mudar, e mudou no momento em que você decidiu ficar. Amém.